Vítor Amorim Rodrigues. Olá, Vítor, muito boa tarde. Olá, o nosso psiquiatra aqui presente. Eu gostava que, antes de mais, começasse por nos esclarecer que doença é esta, ou seja, a esquizofrenia, e o que é que normalmente pode acontecer em termos de comportamentos a uma pessoa que tem esquizofrenia, para tentarmos perceber nesta história onde é que se encaixa ou não a doença. Bom, a senhora falou em esquizoide. E, de facto, esquizoide e esquizofrénico não é a mesma coisa. Então vamos começar por aí. Do ponto de vista técnico. Eles falaram nas duas coisas, eu pensava que era igual. Não é a mesma coisa. Mas também do ponto de vista técnico, isso é menos importante. Quer dizer, de qualquer maneira, para as pessoas ficarem a saber, quando se fala em esquizoide, estamos a falar de uma perturbação de personalidade, não estamos a falar propriamente da doença esquizofrénica, que é muito mais grave do que propriamente a perturbação esquizoide. Mas disseram que ela tinha esquizofrenia? Também. E também falaram que tinha um problema da personalidade, que então é esquizoide. Pois, mas quer dizer, mas são dois diagnósticos que em princípio não se fazem na mesma pessoa. Provavelmente, pelo que me estava a falar, eu inclinava mais para a primeira hipótese, a tal esquizoidia que fala de ser uma personalidade esquizoide. Mas isso é o menos importante. De qualquer maneira, não observei a Marta e, portanto, não queria tanto referir ao caso em concreto, mas à situação, porque a situação é muito comum. Eu estava aqui a ouvir esta senhora e estava a pensar nas talvez dezenas ou centenas de casos que me passaram pelas mãos ao longo da minha carreira clínica, que já não é pequena, com situações semelhantes. Portanto, Semelhantes refere-se ao quê? Semelhantes no sentido daquilo que é o tema do programa, que é muito importante chamar a atenção, que são precisamente os filhos, o tema dos filhos que batem nos pais. Nós ainda não estamos suficientemente despertos para esta problemática e daí a importância deste programa e outros que se façam, porque estamos muito mais atentos, por exemplo, ao abuso sexual de crianças ou mesmo à violência doméstica entre cônjuges, porque, enfim, tem sido muito noticiado, mulheres assassinadas. Este tema ainda é um bocadinho tabu. E este tema, de facto, é um tema que provoca alguma relutância das pessoas, exatamente porque, em primeiro lugar, a começar logo pelas mães e pelos pais, sobretudo mães, porque são mais mães agredidas do que os pais. Por causa deste misto de sentimentos de que esta senhora falou, não é? Portanto, uma pessoa tem muita dificuldade em dar um passo que possa prejudicar, ou pensar que prejudica um filho. E, portanto, está sempre numa grande ambivalência e sofrem sozinhos. Nesta altura, tenho a certeza de que há milhares de famílias, muitas delas a ver este programa, que estão a passar situações semelhantes. Há mães que vivem perfeitamente reféns na sua própria casa de filhos e filhas violentos. Que praticam sobre elas vários tipos de abusos, não só físicos, mas também abusos, por exemplo, financeiros, controlarem o seu dinheiro e não deixarem que elas possam fazer a gestão do seu próprio dinheiro e exigirem dinheiro, que é uma das causas principais, digamos assim, é um dos motivos principais porque há este tipo de violência. Vítor, mas esses comportamentos que me está a dizer são comportamentos fruto de doença ou nem sempre? Alguns sim, outros não. Quer dizer, há várias mas não situações. Vamos branquear também a coisa como se todas as pessoas que fizessem isso são todas doentes. Não, umas são, outras não são. A maior parte não são. A maior parte não são. Pronto. Portanto, há diferentes situações que podem levar... Isto é um assunto relativamente bem estudado na psicologia criminal e na psiquiatria criminal, e há diferentes situações, não é? A doença mental, de facto, como seja a esquizofrenia ou toxicodependências, perturbações de personalidade, são de facto uma das tipos de situações que podem levar a esta situação. Mas há outras, não é? Há outras, e aqui até há vários fatores. Por exemplo, muitas vezes não há nenhuma doença mental. O que há é de facto uma socialização da violência, isto é, as crianças que depois se tornam adultos ou adolescentes, porque também há muitos adolescentes e até crianças que agridam os pais e os pais não sabem o que fazer diante disso, mas que aprenderam isso numa família, que parece ser aqui o caso, de uma família onde a violência era de facto um comportamento comum. E, portanto, há uma aprendizagem de que é pela violência que se resolvem os assuntos, porque foi isso... Também não é só doença, foi isso não é? Não, de maneira nenhuma. O tipo de relacionamento que têm os pais e os filhos, o tipo de, neste caso, pronto, uma grande disfuncionalidade, não é? Claro. Mas muitas vezes não há essa disfuncionalidade aparente, mas há modos de relacionamento e até de educação
em que não são impostos quaisquer regras ou limites, ou quando são impostos, são de uma maneira inconsistente, em que umas vezes há, outras vezes não há, e há violência para impor essas regras que, entretanto, não foram consistentemente aplicadas, e isso faz com que, de facto, os jovens cresçam num ambiente em que aprendem que a violência é, de facto, a solução para os problemas, e, portanto, entre uma frustração, habituaram-se a que os pais, a uma dada altura, ficassem com medo, que isso também é uma coisa importante, sobretudo as mães, a uma dada altura começam a ter medo e começam a ceder em relação àquilo que é a vontade dos filhos e, portanto, temos uma bola de neve que culmina em situações como esta.